E lideranças do Centrão que articulam uma candidatura única de oposição para 26 criticaram a escolha de Flávio Bolsonaro como pré-candidato. Políticos entendem que o senador não terá apoio geral dos partidos como União Brasil, PP, Republicanos e PSD, já que a avaliação predominante dessas siglas é que uma rejeição a qualquer candidatura que tenha o sobrenome Bolsonaro. Essa é a verificação que eles fizeram. Outros caciques do Centrão e aliados diretos de Tarcísio, que era o nome mais cotado para a disputa, inclusive muitos torciam para isso, receberam a notícia com ceticismo e avaliam que o gesto é uma forma do senador recuperar o protagonismo político, abalado após o embate público com Michele Bolsonaro, e ameaçam se colocarem como neutros, né, com candidaturas próprias nas eleições, caso Flávio mantenha o seu nome nessa disputa. Dávila, quando você falou de tem muita água para passar debaixo dessa ponte, muitos fazem a seguinte leitura: pode mudar, faz esse anúncio, muita negociação até o ano que vem, e aí outro nome pode surgir, entendeu? Flávio teria um peso maior nessa negociação. Enfim, quais são os caminhos possíveis? Tem dois caminhos possíveis, Caniato. Um é a direita se unir em torno do favorito hoje em todas as pesquisas, que é Tarcísio de Freitas. Isso certamente retiraria do tabuleiro político outras candidaturas presidenciáveis, porque todo mundo entende que Tarcísio hoje tem um excelente índice nas pesquisas e baixa rejeição, ou seja, é um que pode se tornar franco favorito para crescer. Por que retirariam a candidatura? Porque Tarcísio pode crescer e, ao crescer, pode ameaçar a candidatura de Lula já no primeiro turno, porque se ele começa a abrir 3, 4 pontos na frente e distanciar muito no segundo turno, isso pode até desencorajar o presidente da República a entrar na eleição se Tarcísio cresce muito. Então, este é o primeiro cenário. O segundo cenário, eu digo que é o cenário chileno. Se Tarcísio resolve não sair candidato à presidência, disputar a reeleição, e aí teríamos Flávio Bolsonaro, aí é obrigação dos demais candidatos todos saírem. Aí é Ratinho, o Zema, o Caiado, todos têm que sair candidato. Por quê? Porque não se pode unir em torno de uma candidatura que tem enorme índice de rejeição. Isto é dar de presente a eleição para a oposição. Para a oposição não, para o governo de hoje, né? Nós somos oposição. Então, as duas estratégias são: se Tarcísio de Freitas for candidato, todos deveriam retirar seus nomes e se juntar em torno dele para que ele possa crescer o mais rápido possível e fazer com que Lula fique na defensiva. A segunda estratégia é Tarcísio permanecer em São Paulo, disputar a reeleição, e aí teremos de ter todos esses outros candidatos para pulverizar os votos e não depender de uma única candidatura, cujo alto índice de rejeição é uma enorme ameaça para a vitória da direita e para o propósito comum da direita, de tirar o PT e Lula do poder em 2026. Pois é, a desconfiança do Centrão com essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Você, Diego, se o PL mantiver Flávio como o nome do partido para disputar a presidência, qual deve ser o efeito? Uma articulação para montar essa frente ampla da oposição, vários partidos de direita e centro-direita, ou lhe parece o cenário mais provável, esse que o Dávila descreveu, né? Um cenário parecido com o Chile aqui, vários candidatos de direita e centro-direita, inclusive Flávio, né? Tem dois pontos aí que eu acho importantes serem abordados, Caniato. Primeiro é a respeito do PL. Por que para o PL é interessante ter um candidato, ainda que seja Flávio Bolsonaro, e aí o interesse quase que pessoal de Valdemar Costa Neto? Porque Tarcísio de Freitas ainda não tinha batido seu martelo sobre concorrer às eleições presidenciais pelo Republicano, seu atual partido, ou se migraria ao PL para concorrer a essas eleições. Então, ter a certeza de uma candidatura majoritária significa ao PL ter um maior número de deputados federais eleitos, principalmente considerando que esse candidato carrega o sobrenome que é a principal marca hoje da qual o PL de Valdemar Costa Neto detém os direitos, que é o sobrenome Bolsonaro. Quando Valdemar deu a casa partidária para o bolsonarismo, ele ganhou também praticamente os direitos de uso
dessa marca que é o sobrenome de Jair Bolsonaro. E isso, como o próprio Valdemar sempre reitera em suas falas, falou isso por diversas vezes em manifestações, fez do PL o maior partido do país. Então eu acho que a situação, por esse ponto, está apaziguada. Sobre a aderência dos outros partidos do Centrão, é importante a gente entender como que o Centrão opera. O Centrão não tem ideologia, o Centrão não pensa pelas pautas de direita e esquerda que comumente são debatidas na sociedade. O Centrão é fisiológico, e o Centrão estará aonde ele tiver mais segurança e da segurança de ter mais espaços, ter mais acesso a nomeações de cargos, de ministérios, espaços no governo. E hoje, com essa bagunça que está à direita, que parecia até ontem estar se organizando em torno de uma candidatura, edificando um projeto político viável, competitivo para as eleições, hoje tudo isso vai por água abaixo. Voltamos aqui à estaca zero. E com isso, a aderência ao projeto de reeleição de Lula se torna muito mais interessante para esses partidos que não têm ideologias claras. Isso principalmente na região norte e região nordeste, onde todas as pesquisas que rodam apontam um franco favoritismo de Lula. Fica muito mais simples para um membro do União Brasil, ou do PSD, ou do PP, que tem a sua base eleitoral no Nordeste, a balançar a bandeira do presidente Lula, onde ele vai ter muito mais adesão, muito mais facilidade para a sua reeleição ou para a eleição de seus apadrinhados políticos. Então, essa falta de segurança na direita acaba por esvaziar o palanque e dificultar também essa construção para outras candidaturas majoritárias pulverizadas. Então, eu não duvido que o governador Zema, por exemplo, que é filiado a um partido que claramente orbita o bolsonarismo hoje, está presente na direita, que é o Partido Novo, lance a sua candidatura. Mas eu acho que a situação de Ratinho Júnior, por exemplo, já fica muito mais complicada. A situação do governador Caiado, que já tem uma pré-crise aberta com a União Brasil, fica também um pouco mais complicada. E com isso, como um todo, independentemente da estratégia adotada, seja a unificação em uma candidatura, seja a pulverização de candidaturas, a direita sai dessa decisão mais fragilizada, com um pouco mais de dificuldade de organização de qualquer estratégia. Como eu disse, a direita brasileira, com essa decisão de Jair Bolsonaro, volta à estaca zero e precisa agora se organizar do princípio para tentar chegar em 2026 com alguma competitividade. Pois é, tem alguns integrantes de partidos do Centrão, mas também da direita, que entendem que teria sido uma divulgação estratégica na semana em que mais se falou de Michele Bolsonaro do que outra coisa, com o objetivo de que o senador conseguisse resgatar um pouco do seu prestígio, ou que a família, né, o núcleo principal, os filhos pudessem manter o capital político do pai. Enfim, essa é uma tese que alguns soltaram em Brasília no dia de hoje. Mas você, Mota, essa ala do Centrão que vê com ceticismo, que torce o nariz para o nome de Flávio Bolsonaro e sinalizam que os partidos não apoiariam essa candidatura. Não existe candidato perfeito, nenhum candidato vai ser unanimidade, inclusive essa unanimidade também em torno de Tarcísio de Freitas. Eu sempre disse aqui, no momento em que Tarcísio se lançasse ou se lançar como candidato oficial, vai vir fogo de todo o lado, inclusive fogo amigo. Eu acho que provavelmente a situação do pai na prisão, uma situação extremamente injusta, contribuiu para essa decisão do senador Flávio Bolsonaro. E há quem ache, né, há quem faça essa leitura, que vai haver uma rebelião da chamada centro-direita, né, em especial o PSD, e que a candidatura do senador Flávio abriria a oportunidade para uma candidatura daquela famosa terceira via, que não é nem um nem outro, e que dizem aí os analistas que teria apelo para aproximadamente 30%, 35% dos eleitores. E tem muita gente dizendo que as alternativas para essa terceira via seriam o Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio de Freitas, embora eu ache que Tarcísio jamais entraria numa candidatura contra o desejo de Jair Bolsonaro. Eu acho que confirmada essa candidatura de Flávio Bolsonaro, Tarcísio vai seguir o rumo dele por uma reeleição garantida em São Paulo. E também o governador Ronaldo Caiado, que inclusive acabou de fazer uma postagem aqui. Ele diz o seguinte no X, ele diz no Instagram: essa é uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro,
juntamente com sua família, e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros. E aqui tem um elemento muito importante que a gente não pode esquecer. A gente está falando aqui como se tratasse de uma candidatura. É uma pré-candidatura. Até o momento em que ela for formalizada, de acordo com os requisitos da lei, é uma pré-candidatura. E é lógico, se essa candidatura tem a autorização, a bênção de Jair Bolsonaro, ela tem um peso, é quase como uma candidatura já, né? Mas a gente não pode esquecer disso, ainda pode acontecer muita coisa nesse caminho. Sem dúvida alguma. É preciso também considerar esse aspecto, né? Muitas articulações até a data final para a oficialização dos nomes. Inclusive, né, Dávila, se o PL mantiver o nome de Flávio Bolsonaro para disputar a presidência, ou se formalizar o nome dele, como isso mexe nas candidaturas ao Senado, por exemplo? Porque eu me lembro que isso fatalmente faria com que Tarcísio de Freitas disputasse a reeleição do governo do Estado e tiraria muitos que pretendiam disputar o governo do Estado, né? Porque muitos vão fazer a seguinte análise: poxa, Tarcísio vai disputar, eu nem entro nessa, vou disputar o Senado. Vai ter disso também, né? Com certeza. Mas vamos aí discutir de novo os dois cenários. Bom, se Tarcísio for, fica muito mais fácil fazer as costuras nas candidaturas para o Senado. Se Tarcísio não for candidato, aí as costuras vão se tornar muito mais complicadas. Porque, por exemplo, o PL lança Flávio Bolsonaro candidato a presidente. O PSD vai lançar Ratinho. O Novo vai lançar o Zema. O União Brasil lança... E aí vão ter que fazer essas alianças regionais para tentar chegar ali um mínimo denominador comum. E o que vai mandar nessas alianças não é mais a candidatura presidencial, e sim os arranjos locais regionais. Essa é a mudança na articulação para as candidaturas do Senado. Agora, tem uma diferença enorme entre os pré-candidatos à presidência da República, e aí estamos falando do governador Caiado, governador Ratinho e governador Zema, de Tarcísio de Freitas. Todos esses estão em fim de mandato, vão ter até a convenção partidária em julho para decidir se serão candidatos oficiais ou não dos partidos. Tarcísio não tem esse tempo. Tarcísio tem até o fim de fevereiro. Por quê? Porque ele precisa se desincompatibilizar em abril. E para se desincompatibilizar em abril, ele precisa começar a trabalhar na sucessão dele em São Paulo. Então, este relógio funciona numa zona de tempo diferente para cada candidato. Para os presidenciáveis que são governadores em fim de mandato é um, e para Tarcísio de Freitas, que teria de renunciar ao mandato, é outro. Portanto, se a candidatura de Flávio Bolsonaro for mantida até março, Tarcísio de Freitas não deverá sair candidato à presidência da República. E aí nós vamos para o meu segundo cenário. Todo mundo tem que sair candidato. E aí, Diego, não dá para vacilar, porque se não for, nós vamos dar a eleição de novo para o Lula. Porque, você veja hoje, o governador Ratinho, ele é o que está melhor nas pesquisas, entre outros presidenciáveis que não Tarcísio de Freitas, e é o candidato com a menor rejeição. Então ele é o que tem mais chance de crescer. Então o PSD vai ter que lançá-lo, porque se não lançar vai perder uma grande chance, talvez, de um candidato que possa se tornar o favorito daqui para frente. Então é preciso aí todos os partidos lançarem os seus candidatos para valer. Porque se tivermos 4 candidatos fortes à presidência da República e só o Lula do outro lado, tem 2 vantagens. Primeiro, são 4 batendo em um, que é o Lula. E segundo, que dá chance, margem para um crescer e conseguir furar essa bolha e se tornar mais competitivo que os demais. Então, é muito a estratégia, como eu disse, do Chile. É preciso aí a direita estar, entre aspas, dividida na candidatura, mas com um objetivo comum:
tirar a esquerda do poder. E é isso que vai fazer com que a direita volte ao poder no Chile no segundo turno das eleições presidenciais. Pois é, e também muitas mudanças naqueles nomes que em algum momento sinalizaram que disputariam o Senado. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui debatendo e analisando essa que é a principal notícia do dia. Inclusive fizeram um exercício rápido, viu, Diego Tavares? Falaram o seguinte, bom, se Flávio vai disputar a presidência da República, então o PL não vai ter um candidato forte com o sobrenome Bolsonaro para disputar o Senado pelo Rio de Janeiro. Talvez Carlos não deveria voltar ao Rio de Janeiro para disputar o Senado pelo Rio, e aí resolveria, inclusive, uma situação lá em Santa Catarina, né? A mim e Carol de Tone poderiam concorrer. E São Paulo, Alckmin disputaria o governo, sabendo que Tarcísio vai tentar a reeleição? Muitos disseram, a Alckmin não faria isso. Embarcaria na chapa, mais uma vez, com Lula para tentar a reeleição. Enfim, muitas análises sobre os cenários possíveis, né, Diego? Sem dúvida, Caniato, uma candidatura presidencial altera todo o tabuleiro. Acho que, de fato, traz um pouco de facilidade para a vida do governador Jorginho Melo, que tem que lidar com essa tríplice candidatura no campo da direita. De fato, seria muito prudente, diante desse cenário, que Carlos Bolsonaro retornasse ao Rio de Janeiro, ao seu colégio natural, ao seu colégio eleitoral tradicional, para disputar a vaga do Senado, que será deixada pelo Flávio Bolsonaro, que é um franco favorito, conforme as pesquisas, ao lado do governador Cláudio Castro. Mas, em geral, nós temos um pouco mais de dificuldade nesse arranjo, Dávila. Eu volto aqui à questão do governador Ratinho Júnior, por exemplo. Também concordo que, de fato, o ideal seria a pulverização de candidaturas, mas esses governadores também, a maioria deles tem a sua sucessão muito mal resolvida em seus estados. O governador Zema, muito embora tenha também um candidato forte de direita titularizando as pesquisas em Minas Gerais, não tem um sucessor claro, tem ali as suas dificuldades de organizar o seu núcleo político. Lá no Paraná, o senador Sérgio Moro é franco favorito ao posto de governador, porque também Ratinho Júnior, nessa de ser ou não candidato à presidência, não organizou bem também a sua sucessão. O PSD lá também tem cerca de 3 a 4 candidatos fortes ao Senado. Então, essa reorganização do tabuleiro mexe de modo geral com praticamente todas as grandes figuras protagonistas da direita, pelo menos as figuras da direita aí da segunda prateleira, tirando evidentemente essas que são bem cotadas à presidência da República. Então, novamente, eu acredito que foi um movimento que não traz facilidade para nenhuma das estratégias que nós tínhamos até então. É uma reedição de todas as estratégias que a direita tinha até aqui. Não vai ao encontro da unificação de candidaturas, estamos repercutindo isso aqui agora, inclusive, muita resistência dos partidos de centro que nesse arranjo devem migrar o seu apoio à reeleição do presidente Lula, e também não favorece esse movimento de candidaturas pulverizadas, porque deixa de oferecer segurança também para essas lideranças políticas. Então, é de fato um retorno à estaca zero, e isso vai dificultar muito um projeto competitivo para a direita em 2026. Sobre o governador Tarcísio de Freitas, acho que, independentemente do futuro da candidatura de Flávio Bolsonaro, com certeza hoje ele tem uma desculpa para ir à reeleição, para manter o seu mandato como governador do estado de São Paulo. A eleição presidencial já não era uma pretensão de Tarcísio de Freitas, algo que ele queria muito. Era mais uma questão de pressão mesmo dos núcleos políticos, tanto da direita brasileira quanto dos partidos de centro. Tarcísio, né, sempre deixou claro que gostaria de concorrer à reeleição pelo estado de São Paulo. Então, essa é a desculpa ideal para que agora, de fato, ele volte-se a esse objetivo. Quem deve ficar aí como um plano B talvez seja Michele Bolsonaro. Tá certo. Desculpa, tá, Diego? Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados, sempre bem informados aqui no programa Os Pingos nos Is. Alas dos partidos do centro, né, uma grande ala do Centrão, não acredita na candidatura de Flávio. Falam que seria uma estratégia quase de comunicação para manter o capital político, e teria até a ver com o protagonismo adquirido por Michele Bolsonaro nessa última semana. Enfim, leituras e mais leituras e projeções para as eleições de 2026. Desculpa, Diego, eu te interrompi. Você quer fazer um fecho? Quer trazer um último complemento ou não? Já concluí, Caniato. Perfeito, ótimo. Deixa eu só passar para o Dávila, que o Diego fez um comentário em cima do que o Dávila trouxe. Depois eu passo para o Mota. Vai lá, Dávila.
Esta engenharia das candidaturas hoje, ela depende de vários fatores. Primeiro a disposição dos partidos lançarem candidatos independentes. E isso é fundamental. Os partidos têm que entender que para a direita vencer as eleições, só existe hoje duas estratégias. Ou você tem uma candidatura muito competitiva que aglutina, ou você tem que ter o maior número de candidatos possível para aglutinar no segundo turno. Não tem outro campo. Então, apesar da divisão de propostas ou de candidaturas que parece fragilidade, na verdade, pode se transformar numa força porque, como nós vimos na eleição do Chile, houve uma mudança incrível entre aqueles que lideravam no começo e que passaram a liderar a pesquisa até o Katz ir para o segundo turno, né? Ele não era o favorito dentre os candidatos de direita. Então aí é preciso correr este risco, não tem outro jeito. E o Diego traz uma coisa importante, que é trabalhar as candidaturas estaduais. Mas eu acho, Diego, que isso acontece naturalmente. Porque imagine o seguinte, chegar fim de fevereiro, está decidido se Tarcísio vai ou não vai, esses governadores vão começar imediatamente a trabalhar na sua sucessão. E, evidentemente, de março a julho tem muito tempo para esses governadores começarem a trabalhar. E depois de julho tem a campanha oficial mesmo. Então tem muito tempo para a construção de candidaturas e, principalmente, a força política dos governadores. Nós temos que entender que a série histórica no Brasil, candidatos apoiados por um governador com alta popularidade, tem enorme chance de vencer a eleição. A gente sabe que candidatos que têm aí mais de 60% de aceitação popular a transferência de voto é muito forte. Então, eu vejo no caso do Ratinho, essa transferência vai ocorrer e não podemos esquecer que a rejeição a Moro também é alta. Então, também tem esse negócio. Alguns candidatos saem muito na frente, mas tem uma rejeição alta. Então, o teto para crescer é muito curto, muito pequeno, muito baixo. E isso permite que outras candidaturas cresçam. Então, eu entendo que todos esses governadores, muito bem avaliados, no momento que decidir essas candidaturas, que será, ao meu ver, mais tardar em março, abre sim espaço para candidaturas competitivas de seus sucessores nos seus respectivos estados.